Conta-se que em tempos antigos houve um Deus que decidiu modelar um homem com o barro da terra que antes havia criado e logo, para que ele tivesse respiração e vida, lhe deu um sopro nas narinas. O céu do tamanho da planície pinta de azul o alentejo das brancas paredes, erguidas sobre a terra dourada de seca e verde viva, sempre que os calores do verão a fustigam e sempre que as chuvas primaveris são generosas. Com o suor, cuida-se da terra para dela retirar o pão, o vinho, a carne, as ervas aromáticas e as argilas. Hábitos de vida modelados por gentes engenhosas num passado de sobrevivência. As mãos fizeram-se fortes e rudes quando domesticaram a natureza, meigas e habilidosas ao moldarem o barro. As gentes de Redondo conhecem-lhes as palmas como a própria vida, do que são capazes e do que delas dependem. Talvez a imensidão do céu ensine humildade. Talvez a Serra de Ossa mostre que se pode ir sempre mais alto, onde a terra e o céu se tocam mais próximos. Paredes meias com a serra, o centro da vila de Redondo ergue-se em granito medieval, fortificando saberes ancestrais que o presente ainda não apagou, mas quase. Já lá vai o tempo em que dezenas de olarias, onde trabalhavam centenas de oleiros, produziam milhares de peças de loiça que outras tantas dezenas de almocreves vendiam por este país fora. No presente, nem por sombras se assemelham em número aos de outrora, mas em Redondo resistem ainda aos mestres da arte de moldar o barro ao sabor do tato. Chega, mula balada. Entre o ontem e o hoje residem as memórias. Fragmentos de uma vida de trabalho que se levou sempre igual e que não deixou saudades. Recriam-se hábitos antigos e há muito abandonados para que no futuro haja espaço para as técnicas ancestrais, memórias manuais num presente mecanizado. O caminho leva-nos ao Val da Anta, onde as terras são mais férteis em argilas resistentes ao fogo. A terra resiste ao corte da enxada. Falta-lhe a chuva que amacia a tarefa. Ah, e tu perto escapa, está brando. Vais tirar bem com cada para. Aí estes tarrões grandes, vais carregar para a mão. Chegamos até aí à meia-noite e acabamos o barro e a carregar para cima da gabinete. Aí dentro do barco. Valdanta e as senhorinhas eram que ia buscar o barro. Uma senhora que era a dona daquelas idades deixou o barro azuleiro. O dono não podia proibir. Aqui foi uma deixa que deixaram. Eles que iam proibir o barro. O barro é do azuleiro. Vocês é terra e são as árvores. E a gente de sintonia, os azuleiros todos juntavam-se, os azuleiros todos íamos tapar as covas. Uns com enxadas, outros com picaretas, outros com pá. Ficava aqui pouco mais ou menos tapado. Todos os ofícios têm as suas ferramentas próprias, que repousam após o dever cumprido, até à próxima empreitada. Descansa um instrumento e trabalha outro, onde o barro passa do estado sólido ao líquido, formando um caldo achocolatado. Depois vem aqui uma desta descarregar o barro. Depois vem aqui para este lado. E deste lado começo com este objeto chamado falheiro a desfazê-lo tudo. Sabe para que é assim, Zé? É para o barro não pegar. E estando bem desfeito, passo por aquela peneira
e vai para aquele lado, para tirar as impurezas. Depois dele estar seco, há cultivo lá para ir trabalhar. É a ciência que tem uma barra, é isso. Isto chamava-se sovar o barro. Pregar-lhe uma sova. Dita a experiência que também há ciência na arte de bem sovar o barro. Sem os amassos violentos desferidos pelo carpo da mão, a matéria não ficaria homogénea e limpa de impurezas, logo, não cumpriria a sua função. Mais, bolhas de ar no seu interior fariam explodi-la assim que o calor as preenchesse. Gostava de ser considerado mais um artista, trabalhar muito tempo numa peça, mas não dá. Lá aparece um outro, queira uma peça assim, mas não dá. Está a perceber? Percebe-se que, para sobreviver, o oleiro tem de trabalhar em série, moldar a arte com os contornos da oferta e da procura. Nesta manhã fria de outono, aquecida apenas pela lareira e pela água quente que torna o barro mais agradável às mãos, continua-se a tradição do São Martinho ao concluir os assadores de castanhas. Dois dias depois de moldados, estão mais firmes, capazes de suportar o que os suportará a eles quando forem sacudidos bruscamente. Sem força, apenas com habilidade, a peça ganha asas. Parece fácil. Não, é pior é quando, por exemplo, são aqueles alguidares ou potes grandes, aí então já se tem que aplicar muito a força. Também gosto já de fazer o chanfro, que é para depois ou encaixar dentro desta. Às vezes caem, mas estas engaram menos, às vezes são dessas grandes todas, que são feitas por 4 e 5 vezes, quando é a última peça, pimba, lá para dentro. Já tem mais de 2 horas de trabalho em cima ou 3, depois cai lá para dentro. Isso acontece. A consistência do barro define a liberdade criativa dos mestres oleiros. Quem lhe conhece a elasticidade através do toque, sabe que as argilas de redondo são das melhores para ir ao fogo, mas no que à moldagem de peças grandes diz respeito, é preciso empregar mais trabalho e engenho. O nosso barro é mais difícil de trabalhar. Está a perceber? Nós a puxar, se for em Barcelos, é capaz até que o braço caiba cá dentro,
Fazerem a peça. E nós temos que fazer em 2 ou 3 partes para lá chegarem. Depois aí tem que se arranjar uma maneira diferente de se fazer a peça. A gente ilude-se. Julga que todo o barro é barro, que quem faz uma coisa faz outra. E depois percebe que não é assim, que temos de aprender tudo desde o princípio. Tenho a dizer que nós nunca sabemos tudo. Está sempre a aparecer peça nova. Tenho feito peças com fotografias, às vezes modelos criados por pessoas que não são nada à olaria e dizem mais ou menos e a gente tenta fazer. Até nunca está aprendido, agora vem com este feitio, outro quer com outro feitio, se fosse sempre o mesmo feitio era sempre presente. Depois outro quer outro feitio, depois aparece uma encomenda, quer vasos, outros querem potes, outros querem... Demora muito tempo para aprender e ainda hoje não se aprende. O mais difícil é saber, para depois poder fazer. E tudo é preciso saber, muito poder de iniciativa. A pessoa tem que saber, tem que ter vontade para poder seguir. Como está, então? Tudo bom, como está? Dá sempre, dá sempre. Nas olarias nunca se está parado. As tarefas sucedem-se para rentabilizar ao máximo o tempo do oleiro e o espaço da oficina. Quando não há trabalho na roda, encima-se loiça nas pranchas, prepara-se o forno, vidra-se a última fornada, enche-se novamente o forno para cozer o vidro, para depois voltar à roda. Novas peças, novas encimações, novas cozeduras, novas vidragens. Após largos dias de secagem, os pratos onde se cozinharão os xericás estão prontos para ir ao forno. Não correm agora o risco de estourar por excesso de água no barro. Um tenue ponto de luz quente assombra a fábrica de loiça, escurecida pela falta de luz natural e enegrecida pelas fumegantes e inúmeras cozeduras. Arrumar a loiça no forno é trabalho do mestre. Carregar a lenha para aquecê-lo é tarefa do ajudante. Peça a peça, monta-se o puzzle com a mesma mestria com que se fecha a boca do forno para que o calor não se esgueire. Quando voltar a ser aberto, apenas a cor da loiça e a sua resistência terão mudado. Puxa-se fogo à lenha e um ponto de luz incandescente aquece agora o sombrio lugar. O barro está cru, isto aqui aquecendo lentamente. Vai cozendo lentamente, porque se for de repente parece ser foguete. Se eu sou filho de uma hora a meter chama assim como está lá agora, aquilo é bum, bum. Antes do forno atingir os 850 graus centígrados e dos pratos ficarem em brasa rubra, o fumo envolverá o teto da olaria até anunciar à vila que se está a cozer barro. Demorará 6 horas até estar cozido e 1 noite até ser desenfornado. Cipriano Algor pôs de parte a pá e afundou as 2 mãos nas cinzas. Tocou a fina e inconfundível aspereza dos barros cozidos. Bem cedo, na manhã seguinte, apetece o aconchego tépido dos pratos e a mornidão do forno. O mesmo tenue ponto de luz quente alumia a desenforna e pratos cozidos amontoam-se nas bancadas da olaria, à espera do batismo nos líquidos da vidragem. Preparada a água do banho, e como se agarrasse a um recém-nascido, o mestre envolve temporariamente os pratos com outra cor. Esta noite voltarão ao forno para que uma fina camada de vidro brilhante lhes dê, para sempre, o aspecto da louça utilitária típica de Redondo.
Num outro espaço, um mestre-oleiro descansa por momentos da roda e dá continuidade à tradição da loiça decorativa de Redondo. Outras etapas criativas requerem a habilidade do mestre. Riscar a peça exige uma mão firme e um prego pontiagudo de fazer inveja ao fino carvão do lápis. A uniformidade da tela é desfigurada em busca dos riscos tradicionais e fragmentos de desenhos adquirem a cor da argila. Estes foram copiados de uma senhora que era a tia Rita, que era, para mim foi a melhor que cá apareceu. E há ainda muitos desenhos que ainda tenho. Galináceos, pássaros, aves, a figura humana, ela pouco pintava. Mesmo a figura humana aparece muito depois, porque o risco, tirando aquela senhora, era tudo um risco muito rudimentar. E este trabalho que eu estou a fazer era feito pelas mulheres. As mulheres tinham sempre mais subtileza, mesmo a harmonia do traço e tudo, nunca apareceu uma como ela, nem pensar. E chegamos ao fim. A metamorfose da peça ainda demorará até revelar as cores de uma borboleta. De uma tarefa para a outra, a harmonia da tela outrora perdida adquire nova uniformidade no batismo de vidro. No papel de alquimista, o mestre-oleiro dilui os pólenes vistosos para preparar poções liquefeitas de suaves cores. Isto só vai ter a reação química quando passar por aquela fase da fusão, quando fundir o vidro. Isto é sulfato de cobre, o verde. E isto é bicarbonato de amônio. Porque aqui é que a gente vê a densidade está um bocado escuro, está demais. Aí quando ela vem mesmo a cair é quando ela se nota mais. Despidas as vestes de alquimista, o artista plástico que vive no mestre-oleiro revela-se então. Pinta a tela de que só lhe conhecerá as cores e a precisão das pinceladas 1020 graus centígrados depois, quando a metamorfose terminar o seu ciclo e o casulo revelar a criatividade a que o mestre deu asas. Ai, mulher, vamos à louça! Olha que cá está o homem da louça! Olha, já estou bem. Olha. Que linda! Olha o homem da louça! Arranja aí uma panelinha, quiser. Aí uma de 7 ou 12? É de uma de 8. Uma de 8, tá? Vamos a uma de 8. Deu tempo, é verdade. Fala mais um. Ai, mulher, venham à louça! Chamava-se nesse tempo louceiros ou bocalheiros, que era o nome principal aqui da terra. Almocreves e seus burros havia-os às dezenas pelas ruas do concelho há umas décadas. Vamos já vender a louça? Por longos períodos de tempo, abalavam para ganhar a vida ao som de pregões que afamavam a horta-oleira redondense para além da planície. Ai, está o homem da louça! Viviam-se os tempos do lume de chão, quando os cavalos movidos a combustíveis fósseis não haviam destornado ainda os herbívoros de carga, devidamente apetrechados para as longas léguas de caminho.
No tempo que se usavam burros, trabalhava-se muito mais pouco se trabalhava com o caminhonete. Eu cheguei lá daqui e ia dormir a Elvas. E no outro dia de manhã estar em Campo Maior. Cheguei aí daqui para Coimbra com os burros a pé. Comerciantes que nunca aprenderam as coisas do mundo, nas letras e números dos livros, faziam contas à carga. A tirar 10 tostões de louça, tirava 3 peças de porzado. Ora, 3 peças de porzado, o que é que eram 3 peças de porzado? Era um tostão. Depois tira-se 5 peças de 12, que era para uma carga, tinha que tirar pelo menos 5 peças de 12. 5 peças de 12, o que é que era? Um tostão. Por cada peça de 12 é um vintém. Até chegar aos tais 10 tostões, que era a carga do burro. Eu levava a louça fiada. Aí nessa altura não havia dinheiro. Ele era fiado e quando vinhamos aqui, e outros ficavam a beber. Vinham lá com o dinheirinho do bolso, às vezes até nem chegavam a ir para casa, punham os burros às portas das vendas, era bobadeira. E depois gastavam o dinheirinho e depois não apagavam. Alguns que sempre abudavam e já não. Coisa, graças a Deus, nunca fiquei a ver nenhum tostão nenhum. Na incerteza de qual o caminho que a olaria vai seguir, percorre-se o passado com base nos depoimentos de quem esteve presente na história, com o que ela tinha de melhor, prosperidade, e de pior, sobrevivência. Nas poucas olarias que restam, continua-se a arte oleira redondense. Pouco importa se é a máquina a sovar o barro, a eletricidade a fazer girar a roda ou o gás a aquecer os fornos, desde que se continue. Enquanto houver mestres oleiros, a arte não cairá no esquecimento. E se um dia só a memória persistir, instrumentos dos ofícios e objetos de cerâmica em repouso eterno, documentos escritos, fotografias e relatos audiovisuais recriarão parte do passado, sombras de vidas que se levaram debaixo deste céu do tamanho da planície. Não é verdade que só as grandes obras de arte sejam paridas com sofrimento e dúvida. Também um simples corpo e uns simples membros de argila são capazes de resistir a entregar-se aos dedos que os modelam, aos olhos que os interrogam, à vontade que os recriou. Já parei há 30, aí volta 40 anos agora. Já fazia este serviço. Dias frios e aí foi a vez quando se tem que mexer na tinta gelada e atingir, a vez tinha que calçar uma luva. Não me deixou saudades. Da arte eu gostava mais. Era fazer assim, essas peças grandes. Tenho aí muitas peças grandes ainda feitas por mim. Eu pegava num bocadito de barro, punha em cima da roda, não é? E perguntava ao cliente o que é que o senhor quer que eu faça daqui. E o que ele dizia era o que eu fazia. Do Castelo do Ornote a vista ao Landro Alto, a vista as terras de Espanha também de Portugal. Tenho a dizer, eu aprendi a olaria, aprendi de sempre, porque nós mesmo a brincar com o barro, estamos a aprender. Meu pai era oleiro, eu comecei a trabalhar com ele, brincar com o barro. Fazer a lã na roda. Fazer a lã na roda. Eu gosto de fazer tudo, mas mais a lã. Ela é mais criativa. Quando tinha os meus 12 anos, comecei já a andar com o burrinho sozinho. E para estas aldeias, e vinha. Não, a oportunidade, eu não tive oportunidade. Eu tive que arranjar possibilidades. Eu não tive oportunidade.